Olá, amigos. Voltando um pouco na temática do sofrimento, né, que me parece tão central. Qual é o valor hoje do sofrimento na contemporaneidade em termos do conjunto geral das representações da cultura? Como vemos o sofrer hoje, né? Isso me parece que define muitas das situações de aproximação clínica, vamos chamar assim, né? Como a pessoa olha o seu próprio sofrer, qual é o valor do sofrimento, né, para ela, o que o sofrimento diz dela. Me parece que nas últimas décadas o campo do sofrimento foi adquirindo um valor de verdade cada vez mais diminuído, né? Ou seja, ele deixou de emitir ao sujeito algo que a psicanálise valorizou muito, e até hoje valoriza, né? A ideia de que o sofrimento diz de nós. Ao longo dessas décadas, parece que o sofrimento foi perdendo, né, esse valor, por assim dizer, heurístico, né, e foi aparecendo como algo cada vez mais estranho dentro de um campo de cultura que tem na ideia do sucesso um eixo fundamental. Me parece que esse mainstream da cultura, esse conjunto ideológico em torno do sucesso, fez com que a ideia do sofrimento fosse rebaixada a alguma coisa como um azar, algo como um defeito inerente a ser retirado, como se tira um apêndice, né, que nós podemos ficar sem ele, como um órgão que pudesse ser retirado e o conjunto do sujeito ficasse por igual. Não é assim na vida psíquica, na medida em que o sofrimento está articulado a todo um modo de funcionamento do psiquismo, de forma que ele não pode ser retirado como se retira um órgão, né, e o sujeito continuar o mesmo, né, o que a ingenuidade desse campo cultural de ver no sofrimento uma espécie de sinal dos fracos, vamos chamar assim, né? O sinal dos losers, dos perdedores, né? Porque as pessoas nesse conjunto imaginário, os vencedores não sofrem, né? Os bem-sucedidos são pessoas que não têm sofrimento, né? Vemos isso na clínica, no conjunto das representações mais gerais da cultura, nas conversas, no campo midiático, na cultura de massa, enfim. Essa ideia de que o sucesso abole o sofrimento, né? E que o sujeito que sofre é alguém que tem algum defeito em algum lugar. Que defeito esse que deveria ser meramente extirpado, porque não diz nada de nós, é simplesmente uma espécie de apêndice que temos que carregar e cujo valor é inexistente. Isso me parece uma coisa bastante complicada, um derivativo do conjunto hegemônico da cultura contemporânea, né? Que faz a todos nós sofrer, porque cria para nós a ideia de uma persecutoriedade do nosso sofrimento sobre nós mesmos, como se fôssemos os únicos no mundo que sofremos. Temos uma relação quase paranoide com esse sofrimento, o quanto ele nos persegue, porque no que diz respeito à vida psíquica, né, quanto mais rezamos, mais assombração aparece. Em outras palavras, se deixamos esse sofrimento de lado ou não o abordamos com o que ele merece ser abordado, obviamente volta por outras vias e de formas diferentes, né? De forma que pagamos o preço, não é, da nossa relação, do nosso eu com esse mainstream da cultura, com esse conjunto ideológico e representacional em torno do sucesso, e que nos faz repudiar e não dar valor nenhum ao que está envolvido na nossa forma de sofrer, né? Penso que na cultura contemporânea isso é das coisas mais temerárias e que faz com que as pessoas sofram
de uma forma ainda mais muda, né? Ainda mais complicada em termos de angústia, em termos incluso de situações de derivação psicossomática, bastante complicada em termos de possibilidade de simbolização do sofrimento, da medida em que há esse repúdio egóico sobre a ideia do valor do sofrer, né, que a cultura desvaloriza. Que cultura é essa que fomos criando ao longo das décadas? Não? Uma cultura onde, em última instância, todo o campo de subjetivação do sujeito, ou seja, tudo aquilo que nos torna um ser humano a partir do que o psicanalista francês Jacques Lacan nos denominava como omelete de carne quando nascemos, e que faz de nós algo absolutamente único, cada um de nós, né? Esse processo de subjetivação, de nos tornar sujeitos, esse processo de subjetivação, obviamente, é algo absolutamente atravessado pela cultura. E esse campo da cultura, que vai formar esse campo de subjetividades, é uma cultura absolutamente importante de falarmos. Em outro momento continuamos daí, tá bem?